Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Então o tema da nossa videoaula de hoje é Mulher e Consciência de Krishna, uma análise sociológica e transcendental. Então é um tema bastante aquecido na sociedade, uma sociedade que busca igualdade. Só não sei se as bases para essa busca são realmente igualitárias ou concedem oportunidade, concedem situação para chegar a essa igualdade. Será que a igualdade está na plataforma fenomênica, na plataforma material? Essa videoaula é uma remasterização, uma complementação de uma videoaula que eu já fiz. Eu vou deixar aqui no card em cima, do lado direito do vídeo. Vocês podem conferir a videoaula antiga. O que eu quis fazer agora foi dar uma enxugada e especialmente consertar o áudio, que ficou muito embaralhado. Uma análise sociológica e ontológica sobre gênero feminino a partir das escrituras védicas, os shastras, especialmente a porção dos Bhakti Shastris, a porção devocional dos Vedas, ok? Igualdade de gênero como uma questão da contemporaneidade dos dias atuais. Então, aqui é o Wilson Smith. A palavra mágica do pós-modernismo é sociedade. Isso não surpreende, pois com a crença de que não existe nada além do nosso mundo presente. A natureza e a sociedade são tudo o que resta, e das duas a natureza se tornou território de especialistas. Hoje raramente entramos em contato direto com ela. Em geral, é ela que chega até nós através do supermercado e volta pelo ar-condicionado, pelos sistemas de refrigeração. Ou seja, o homem atual simplesmente não estabelece um diálogo com as gerações antigas, né? Não estabelece uma tradição. Simplesmente o homem é pelo homem atual e ele vive dentro do invólucro, dentro da cápsula que ele construiu, chamada cidade, urbanismo, a selva de pedra. Desse modo, a sociedade acaba sendo a esfera da vida que nos afeta diretamente e aquela em que podemos ter alguma perspectiva de sermos valorizados. Ou seja, essa sociedade de pedra, a sociedade material, é ela quem tece os valores para ela mesma. Mulher, a forma do serviço devocional em excelência. Então esse pode ser outro título para essa nossa videopesquisa. Aqui o quadro do Vermeer, a Mona Lisa do Norte. O Dharma da mulher ou sua posição social de acordo com os Vedas. Então, como é encarado esse ser chamado mulher dentro de uma perspectiva social mundana. Sábios como Vyasadeva, Parasharamuni e Yagyavalkya
comentaram sobre o Dharma, sobre a ocupação intrínseca ou os deveres prescritos de cada indivíduo para diversos setores da sociedade em seus diversos Dharma Shastras. Os livros de lei, os livros que falam sobre a ocupação, sobre a moral para os diversos indivíduos em sociedade. O Srimad Bhagavatam, como resumo e síntese de todos os Shastras védicos, traz uma conversa entre Maharaja Yudhishthira e Narada Muni, no 7º canto, definindo o dever e a natureza das atividades de cada indivíduo dentro de uma sociedade ariana, ou seja, que conhece o verdadeiro valor e meta da vida e que se esforça para alcançá-lo. Então, o Srimad Bhagavatam é considerado o fruto maduro de todo o conhecimento dos Vedas. Ele é a conclusão, o Siddhanta dos Vedas. Para vocês entenderem, então, a importância desse Seara, que é o Srimad Bhagavatam, eu vou deixar um card aqui também. Vocês vão poder assistir um vídeo sobre o Srimad Bhagavatam, como ele é o livro mais importante e que resume e conclui todo o ideal védico, do conhecimento védico. Direitos básicos. Então, esse ser feminino, a mulher dentro da cultura védica, ele tem direitos e deveres. Vamos primeiro aos direitos, para vocês verem como é bastante humanista a visão dos Vedas. Matri Bhakti Parastreshu Patnyam Maida Ivatmanaha. Então, apesar de existirem vários Dharma Shastras, mas quando você cita o Srimad Bhagavatam é um resumo conclusivo de todos os outros Shastras, por isso eu não vou precisar citá-los, basta citar simplesmente o Srimad Bhagavatam. O rei respeitará todas as mulheres como se fossem sua própria mãe, e tratará sua própria esposa como a outra metade de seu corpo. Mesmo que uma mulher chegue a cometer alguma atividade pecaminosa, ninguém deve pôr sua mão nela. Aquele preceito, né? Em uma mulher não se bate nem com uma rosa, isso é védico. Isto para não falar de ti, querido rei, que és tão misericordioso, tu és o protetor e és afetuoso com os pobres. Então, de acordo com os Vedas, a mulher, as crianças, os brahmanas, a vaca e os mais velhos devem ser protegidos. Então, de acordo com os Vedas, a mulher jamais deve ser explorada, violada, degradada. Ela deve ser, acima de tudo, protegida, especialmente pelos membros masculinos e pelos legisladores, né, os governantes da sociedade. Porém, essa mulher também tem seus deveres, ela tem a sua função social. Isso é explicado, então, nessa conversa entre Narada Muni e o rei Yudhishthira. Os versos acima foram falados por Bhumi, a personificação feminina do planeta Terra, em forma de uma vaca. E isso foi o 4º canto do Srimad Bhagavatam, Prithu Maharaj. Prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes, pais, avós mais velhos e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo. Seguir o esposo. Esses são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. Então lembrem-se, a castidade é o valor régio, é o valor o suprassumo dos valores para uma mulher. É o que vai levar a mulher a todo sucesso, de acordo com a cultura védica. De acordo com Krishna no Srimad Bhagavatam, esses versos são importantes porque estão sendo falados por Krishna, apesar de Krishna estar falando de uma maneira jocosa e brincalhona com as gopis, mas aqui quem está falando é Krishna, a fonte de todo o conhecimento védico, Deus em primeira pessoa, e ele está falando aonde? No 10º canto, que é o auge, que é o ícone, que é o summum bonum de toda a obra, o Srimad Bhagavatam, é o 10º canto. Então, o lugar que está sendo proferido essas sentenças
é um lugar muito importante. O Senhor Krishna disse: ó afortunadíssimas senhoras, sede bem-vindas. Krishna encontrando com as gopis na floresta, em Vrindavana. Que posso fazer para vos agradar? Está tudo bem em Vraja? Dizei-me, por favor, a razão de virdes aqui. Não vos encontrando em casa, vossas mães, pais, filhos, irmãos e maridos, de certo estão procurando por vós. Veja que ele está relacionando ao meio social. Não deixeis vossos familiares ansiosos. O dever religioso, Stridharma, mais elevado de uma mulher é servir sinceramente ao esposo, portar-se bem com a família dele e cuidar bem dos filhos. As mulheres que desejam um bom destino na próxima vida jamais devem abandonar um esposo que não caiu em seus padrões religiosos. Então a esposa tem como dharma a castidade e cuidar do esposo e da família, servi-los, mas o esposo ele tem que ser austero, tapa, ele tem que ser religioso. Ainda que ele seja desagradável, desventurado, velho, ininteligente, doente ou pobre. A virtude do esposo é ser religioso, praticar os princípios religiosos. Mas se a sociedade védica é tão bem organizada, por que não vemos essa aplicação prática nos dias de hoje? Surgiu a nossa primeira feminista. Na falta de Garbhadana Sanskara, se proliferam os Varna Sankara. Então aqui a situação de Prabhupada. Na linguagem moderna, os Varna Sankara são os hippies, que não seguem nenhum preceito regulador. Outra explicação é que quando a população é Varna Sankara, progênie indesejada, progênie que não foi planejada, ou seja, uma família que não foi estruturada, baseada em amor, em planejamento e em virtudes. Então ninguém consegue definir em que nível alguém está situado. Ou seja, Kalou Shudra Sambhava. Quando a sociedade ela não é planejada em princípios religiosos, as pessoas perdem suas virtudes, suas qualidades, e as pessoas não passam de Shudras, como é um princípio védico, Kalou Shudra Sambhava. Em Kali Yuga, todos são Shudras. O sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams. Porém, na sociedade Varna Sankara, não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. Então, os papéis sociais na sociedade atual, eles estão em colapso. Ninguém sabe qual mais é o dever do homem, qual mais é o papel da mulher. Inclusive, os gêneros são todos misturados. Então, isso é um produto de uma sociedade Varna Sankara, de progênie indesejada, filhos que foram simplesmente procriados como cães e gatos, onde não houve nenhum planejamento, não houve nenhuma virtude, não houve um pensamento voltado para o meio social. Porque esses filhos mal amados, indesejados, eles acabam se tornando um câncer para a sociedade. Numa família disfuncional, em que a família não é planejada, essas crianças são hostilizadas, são abusadas, são exploradas e, consequentemente, toda essa violência, toda essa dor, ela vai voltar para a sociedade na forma de assaltantes, criminosos, pessoas irresponsáveis. Então a célula familiar, especialmente a atividade sexual, ela tem uma conexão muito importante, muito grande com a sociedade. Bons filhos criados geram boa sociedade. Famílias disfuncionais, onde se dão filhos despreparados, arruinam uma sociedade. Existe toda uma
Existe toda uma ciência sociológica por trás disso, dentro dos Vedas. Arjuna menciona isso no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, mas eu não vou entrar tanto a fundo. Porque Prabhupada já explica aqui, né? Uma sociedade de Varna Sankara, onde não existem princípios religiosos, não existem virtudes, onde não existe amor e compreensão, simplesmente gozo, sentidos, egoísmo, essa sociedade entra em colapso e os papéis sociais dos indivíduos também se colapsam. Então a sociedade não se consegue distinguir entre um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya e um Shudra, que é a atual sociedade. Para que haja paz e felicidade no mundo material, deve-se introduzir a instituição Varnashram. Porém, por causa das características das pessoas atuais, das consciências atuais, praticamente é impossível introduzir o sistema Varnashram. Nós vemos sombras, meros lampejos de disposições Varnashram no meio social, especialmente Vaishyas e Shudras é o que mais tem, mas Brahmanas e Kshatras autênticos praticamente inexistentes no meio social. Continuando o significado, deve-se definir as características das atividades da pessoa e ela deve ser educada de acordo com o nível em que estiver inserida. Então o avanço espiritual ocorrerá naturalmente. Ou seja, uma sociedade elevada deve ser baseada em atos puros e regulados de acordo com as escrituras, rumando de maneira progressista a compreensão e realização espiritual. Esse é o objetivo de uma sociedade Varnashram, a emancipação espiritual do indivíduo, descobrir quem eu sou. E não baseada apenas nos ditames da mente e da satisfação e ilusão corpórea. A sociedade atual é totalmente baseada em ilusão. Eu sou esse corpo. Sou homem, sou mulher, negro, branco, judeu, muçulmano, etc. Será que a sociedade ocidental, após a liberação sexual e outras conquistas no século XX, alcançou mais paz e conhecimento que as gerações anteriores? Essa é uma pergunta bem Horkheimiana. Então, o intelectual contemporâneo poderia argumentar que a sociedade védica também é uma sociedade patriarcal e machista, blá blá blá, onde o homem seria superior à mulher. Será que sempre é delegado a posição inferior e subalterna para as mulheres nos Vedas? Mais uma problemática colocada. Da perspectiva material de Dharma, de Varnashram Dharma, condicionada e estereotipada, relacionado ao corpo, em que o eu se encontra num momento de purificação em busca de sua verdadeira essência, podemos dizer que sim. Mas a sociedade védica vislumbra uma outra identidade de sociedade, a identidade real do ser, que é eterna, pura e perfeita, sendo fonte da atual, caracterizada pelo Swadharma, a ocupação real e eterna, verdadeira do indivíduo, ou nossa posição real e ontológica como almas espirituais. Se falamos do Dharma feminino, da mulher neste mundo temporário e miserável, qual seria a representação swadhármica do feminino no mundo espiritual? Como é visto o feminino no mundo espiritual? Swadharma, a posição constitucional da entidade viva, inclusive da mulher. Então, no Chaitanya Charitamrita, nós encontramos essa máxima, essa Mahavakya, essa grande instrução dada por Chaitanya Mahaprabhu de Vera Swarupahai, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatashta Shakti, Beda Beda Prakasha. Krishna Buli Sei Jivanadi Bahirmukha Ataeva Maya Tarideya Samsara Dukkha. Em sua posição constitucional, ontológica, a entidade viva é serva eterna de Deus, Krishna, pois ela é a energia marginal de Krishna, Tatastha Shakti, bem como uma manifestação igual ao Senhor, e ao mesmo tempo diferente dele, tal qual uma partícula molecular do fogo ou do brilho do sol, uma centelha.
Krishna tem 3 variedades de energia, não vamos entrar nesse mérito metafísico, mas a nossa intenção é descobrir a essência do gênero feminino, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. O movimento da consciência de Krishna é tão benéfico que facilmente pode anular a contaminação que surge da ligação com a natureza material e que resulta do fato de se possuir corpo material. Portanto, bem no começo, o Bhagavad Gita ensina que quer alguém seja homem ou mulher, deve saber que ele ou ela não são o corpo, mas almas espirituais. Todos devem procurar interessar-se nas atividades da alma espiritual e não nas atividades do corpo. Então, alguém é impelido pelo conceito de vida corpórea, sempre corre o risco de ser desencaminhado, quer essa pessoa seja homem ou mulher. Descreve-se às vezes a alma como Purusha, porque quer alguém se vista de homem ou mulher, tem a inclinação para desfrutar deste mundo material. Quem tem esse espírito de desfrutar é descrito como Purusha. Então aqui uma citação do Srimad Bhagavatam, comentário do Srila Prabhupada. Então marquem bem, guardem bem essa palavra Purusha, o desfrutador, que ela vai ser bastante usada daqui para frente. Então, nos Vedas, na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, nós temos uma ciência do eu, uma ciência ontológica e metafísica. Muitas religiões falam sobre a alma espiritual, sobre Deus, mas ninguém consegue definir de maneira tão detalhada, tão sistematizada, tão lógica como os Vedas o fazem. A primeira parte do erro, aqui em citação de Prabhupada, é pensar, eu sou este corpo. Isso é ilusão, isso é Maya. Homem ou mulher, jovem ou velho, americano ou chinesa. Eu sou este corpo material, esta carne e ossos. E a segunda parte do erro é pensar que o propósito da nossa vida é satisfazer esse corpo, ou seja, buscar felicidade a partir desse corpo temporário. Então, se você está determinado, teimoso, para continuar pensando, eu sou um corpo e o propósito da vida é satisfazer esse corpo, então não fale sobre vida espiritual, não fale sobre religião. Porque você não vai encontrar esse absurdo em qualquer religião. Se querem aceitar que eu sou um corpo e o propósito da vida é satisfazer esse corpo, os sentidos do corpo, então não devemos ser hipócritas e fingir que nós pertencemos a uma religião. Teduando amor Hanimutta, o mundo material como um local de dualidades. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as tentativas nascem em ilusão nesse mundo, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo material e do ódio. A verdadeira posição constitucional do ser vivo é uma de subordinação ao Senhor Supremo, a Deus, que é conhecimento puro. Ou seja, essa subordinação, essa humildade, esse sentimento de servidão a Deus, o Supremo, isso é a somatória, isso é o resultado do conhecimento puro, de que alguém alcançou conhecimento pleno. Ao deixar-se iludir, afastando-se deste conhecimento puro, ele ficará sob o controle da energia ilusória e não poderá compreender a suprema personalidade de Deus. A energia ilusória manifesta-se na dualidade produzida pelo desejo e pelo ódio. Gosto, não gosto. Esse é meu amigo, ele me ajuda a desfrutar. Ele tem os mesmos interesses que eu. Esse é meu inimigo, ele está atrapalhando, ele está obstaculizando, ele está impedindo o meu prazer, a minha felicidade. Iludidas, essas pessoas manifestam suas dualidades sob a forma de desonra e honra, miséria e felicidade, mulher e homem, bom e mal, prazer e dor, etc. Pensando, esta é minha esposa, esta é minha casa, Ramameti. Eu sou esse corpo e tudo que está relacionado a esse corpo me pertence, é meu. Eu sou o dono desta casa. Eu sou o marido desta mulher. Estas são as dualidades decorrentes da ilusão. Então, quando a primeira dualidade, a primeira ilusão é corpo e alma. Então, existe o corpo material que abriga
a alma espiritual. Eu sou alma espiritual eterna. Mas a partir do momento que eu me torno iludido, eu penso que eu sou esse corpo e esqueço que eu sou uma alma que tem relação com Deus. Purusha e Prakriti. Então, a filosofia Sankhya é a filosofia que explica a estrutura do mundo material, que é dividida, na realidade, em Purusha, o desfrutador, e Prakriti, aquilo que é desfrutado. Ou Purusha, o agente passivo, Purusha, o agente ativo, e Prakriti, o agente passivo. Purusha e Prakriti, a realidade que permeia tudo na existência material. Então aqui o verso 1 da Bhagavad Gita, capítulo 15 da Bhagavad Gita, verso 1, comentário. O mundo material é um reflexo pervertido, logo o mundo espiritual deve ter a mesma variedade, mas de maneira real. Ou seja, a variedade no mundo espiritual é feita pela energia interna de Krishna, Antaranga Shakti, potência interna, potência espiritual. A variedade no mundo material é um produto de Maya, é um produto dos 3 modos da natureza material, os 3 gunas. A Prakriti é a energia externa do Senhor Supremo, e o Purusha é o próprio Senhor Supremo. O Bhagavad Gita explica isto. Como é material, esta manifestação é temporária. Um reflexo é temporário, pois algumas vezes é visto e outras vezes não, sombra. Mas a origem que produz o reflexo é eterna, é onde está a substância. O reflexo material da árvore verdadeira deve ser cortado. Pseudo-realidade material é um reflexo pervertido da realidade original. Aqui o verso em sânscrito do 10º canto do Bhagavad Gita. Este mundo perceptível é idêntico ao Supremo porque o Brahman Supremo é a base última de toda a existência, é o alicerce, é aquilo que fornece existência, subsídio, substância, permanecendo inalterado enquanto todas as coisas criadas são geradas dele e acabam dissolvidas nele. Assim como a argila permanece inalterada pelos produtos feitos dela e de novo imersos nela, um pote de barro, um prato de barro, uma colher de barro, um copo de barro, quando ele é espatifado, com o tempo ele vai voltar a ser pó, vai voltar a ser terra. Ele foi feito de terra e água e vai voltar a ser esses elementos. Esse é o círculo cíclico da energia material. Assim é para vós somente que os sábios védicos dirigem todos os seus pensamentos, palavras e atos para Deus, que é substância e realidade. Afinal, como poderiam os passos dos homens deixar de tocar a terra sobre a qual eles vivem? Então, esse mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Tudo que existe lá, existe aqui, mas lá existe de maneira substancial e eterna. Aqui tudo é temporário e ilusório. Purusha e Prakriti. Krishna é apenas um e se divide em muitas energias. Para Shakti Vidaya, verso dos Upanishads. Então Krishna se divide em muitas energias, multifárias energias e formas que são suas expansões, ou seja, do uno surge o múltiplo. Basicamente a existência é uma interação entre Krishna e suas energias. Krishna é o desfrutador supremo, o Purusha. E suas diversas energias, assim como as divas e o mundo material, são Prakriti. Prakriti no sentido de que a diva ela é desfrutada. A diva ela é feita de energia superior também, mas ela não é o Purusha supremo ou Purushottama. A diva, a alma espiritual, é um Purusha pequenininho, Purusha fajuto, ou aqueles que são desfrutados por ele, pelo Senhor Krishna. A diva é desfrutada por Krishna. A diva nunca é a desfrutadora última. Porque todas as entidades vivas são por natureza femininas, Prakriti, eu estava discutindo essa manhã para a Prakriti, entidade viva, mas isso é Prakriti. Prakriti significa feminino e Purusha significa masculino.
Por isso, como eu disse, né? Purusha significa ativo e Prakriti significa passivo. Assim, aqui neste mundo material, embora nós sejamos Prakriti, nós somos como Purusha. Essa roupa masculino-feminina, isso é secundário. Nossa consciência é agora a consciência masculina. Uma mulher assim chamada feminina, aqui ela também quer desfrutar de um masculino. Por isso ela também é Purusha. E o masculino também. Ele quer desfrutar de um feminino. Ambos devem ter a mesma propensão de desfrutar. Dessa forma, essa propensão para desfrutar é masculina, Purusha. Portanto, a Jivatma é às vezes descrita como Purusha. Mas atualmente, a Jivatma, as entidades vivas, elas são Purusha da Prakriti dele. Prakriti predominando. E Purusha significa predominador. Prakriti significa predominado e Purusha significa predominador. Como o mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual, já citamos o verso acima, aqui as posições se invertem. É como se fosse uma árvore refletida num lago. O mundo material é como se fosse essa imagem refletida, de ponta cabeça. Guardem bem essa expressão. A árvore está de ponta cabeça no mundo material. Assim como a posição feminina é a mais elevada no mundo espiritual, a das gopis, na plataforma material ela é tida como inferior. Então as gopis, as agentes femininas do mundo espiritual, são os seres mais elevados. Aqui então no mundo material, que é um reflexo pervertido, as mulheres, o feminino, se torna inferior. O sexo é a atividade mais elevada e pura no mundo espiritual. No mundo material é a atividade mais egoísta e que mais enreda a entidade viva dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Servo, a posição mais elevada. Depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade de Deus para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situados nas pernas estão os Shudras que satisfazem o Senhor através do serviço. O serviço, aqui comentário de Prabhupada, o serviço é a real posição constitucional de todas as lendas vivas. Nós somos servos. Nós sempre estamos servindo alguém. A mente nossa, a sociedade, o país, a família, clube de futebol. As entidades vivas destinam-se a prestar serviço. Essa tendência, ela é potencializada, ela encontra a sua natureza original, o seu ápice, na atitude de servir a Deus. E podem alcançar a perfeição religiosa através dessa atitude de serviço. Não se pode alcançar a perfeição religiosa simplesmente especulando para atingir o conhecimento teórico. No mundo material, ninguém quer ser um servo. Todos querem ser o amo. Todos querem ser o Senhor. Por quê? Porque é um reflexo pervertido. Porque o domínio falso é a doença, o falso ego é a doença básica da alma condicionada. A alma condicionada no mundo material quer assenhorear-se dos outros. Iludida pela energia externa do Senhor, ela é forçada a tornar-se serva do mundo material. Escrava dos seus desejos, escrava do corpo. Esta é a verdadeira posição da alma condicionada. Na verdade, é melhor ser um Shudra do que um Brahmana que não desenvolva a atitude do serviço, porque essa atitude é a única que satisfaz o Senhor. Todo ser vivo, mesmo que seja um Brahmana por qualificação, deve aceitar o transcendental serviço ao Senhor. Então a posição eterna da alma é ser um servo eterno de Krishna. A alma é Prakriti, ela é desfrutada pelo Senhor Krishna. No mundo material, nós queremos ser o desfrutador, o controlador, o bam. Então, a posição mais inferior, mais subalterna, mais desprestigiada nesse mundo é de um servo, né? De um subalterno, de um empregado. Porém, esse mesmo desdém para essa posição de servo no mundo espiritual, essa é a posição mais gloriosa. Consequentemente, nós entendemos o quê? Que essa posição original, a atividade original da alma, que é servir, ela está empregada na natureza feminina, de servir
aos outros, né? Servir o marido, servir a família, etc. Então, a mulher no mundo material, ela atua na posição eterna da alma, que é de servir. Então, o Shudra e a mulher, que seriam considerados inferiores aqui no mundo material, na verdade eles estão ocupados já atendendo às necessidades da sua posição original no mundo espiritual, que é de servir. Então, o que parece ser mais inferior, o que é mais espizinhado, mais ridicularizado nesse mundo, na verdade, no mundo espiritual, o original é a posição mais elevada, que é a posição da mulher e do Shudra, porque eles já estão ocupados na sua posição constitucional, posição ontológica da alma, que é a de servo. Feminino, a posição mais elevada. Do ponto de vista dos Vedas, a posição do gênero feminino pode parecer inferior analisada social e materialmente, assim como a dos Shudras, mas do ponto de vista espiritual, de Bhakti ou da ocupação eterna da alma, a posição de ambos é superior, pois é condizente com a situação original da Diva, que é de ser um servo eterno da Suprema Personalidade de Deus. Já a posição do homem, Purusha, é arriscada, ela é perigosa, pois como marido, ele imita a posição do Deus controlador supremo, Krishna, que é o único desfrutador e controlador em toda a existência. Então, quando o marido, o homem, tenta ser o senhor do mundo, essa posição é falsa e corrompe a alma, porque essa posição pertence unicamente a Deus. Shakti, Shaktiman, energia e a fonte de toda energia. Aqui o verso do Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis Tabi Eva Nijarupataya Kalabhi Goloka Ivanivasat Akilatma Bhutto Govinda Manipurushantamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial que reside em seu próprio reino, Goloka, acompanhado por Radha, Srimati Radharani, Radhika, que se assemelha à sua própria figura espiritual, não diferente dele. Ela é a encarnação da potência estática possuidora de 64 qualidades artísticas, que é acompanhada de suas confidências, as Sakis, as amigas de Krishna, as amigas de Radharani, Lalita, Vishaka, etc. Encarnações das extensões de sua forma corpórea, permeadas e vitalizadas por sua raça espiritual, sempre feliz. Então, a mulher, o feminino, que socialmente pode ser considerado inferior no mundo material, no mundo espiritual são os seres mais elevados e são considerados os seres mais íntimos e os mais apreciados por Deus, por Krishna. Radha Ashta Sakki Jai. Conclusion. Aquilo que pode parecer uma posição inferior e subalterna no mundo material, de acordo com sua perspectiva pervertida, é a posição mais elevada no mundo espiritual. Se a posição e o dharma da mulher no mundo material é de prestar serviço humilde ao esposo e aos demais parentes, a essência do serviço, a posição de prakriti ou desfrutada, é a posição eterna e mais elevada da alma quando aplicada ao verdadeiro objeto de serviço, o Senhor Krishna, ao Senhor Krishna a de servir humilde e amorosamente. É nessa posição e condição que o eu, nós, desfrutamos de um prazer e felicidade contínuo, eterno e irrivalizável. Já a pseudoposição do homem, do masculino, no mundo material, de controlador, de controlar, de ser servido dentro de um relacionamento, é uma imitação da posição do Purusha, da posição de Deus. Portanto, perigosa devido ao orgulho que leva, e a ilusão consequente, pois na realidade eterna só existe um Purusha, só existe um poderoso. As gopis em seus corpos femininos são as que prestam o serviço mais elevado e íntimo no mundo espiritual ao Senhor Krishna. As mais queridas por Krishna e a maior de todos os devotos. Os maiores de todos os devotos são as gopis, as meninas, as vaqueiras. Mesmo para um sadhaka, um praticante,
Em um corpo masculino é muito difícil ou artificial meditar em Krishna sob a forma de luxúria, kama, em madura raça, pois o serviço devocional mais elevado está destinado às gopis e lakshmis, as meninas, e é a maior de todas os devotos. Srimati Radharani, esse é o grande segredo da forma do corpo feminino que só os devotos podem compreender na perspectiva correta. Isso só pode ser entendido na plataforma espiritual pura e nunca na plataforma dual e temporária deste mundo. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui. Então chegamos ao fim dessa aula remasterizada. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau! Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé.